E o Presidente da Assembleia Nacional considera que, mais do que uma data e umas eleições, o 13 de janeiro é um marco fundamental na história de Cabo Verde, cheio de grande simbolismo histórico e institucional, e que modela o modo de ser do cabo-verdiano. Para Austelino Correia, a democracia não é um dado adquirido e salienta desafios que não podem ser ignorados e a evidência de algumas ameaças. Austelino Correia considera que os últimos anos da nação cabo-verdiana foram de progressos crescentes e de melhoria continuada das condições de vida e da dignidade da população e que, por isso, vale a pena celebrar o 13 de janeiro. Mas o momento é igualmente de reflexão sobre o estado da democracia e da liberdade num contexto internacional complicado e difícil pós-pandémico e de uma guerra com impactos globais. Não podemos fechar os olhos à seriedade destas questões. Nem tampouco negar que Cabo Verde, dado as suas conhecidas fragilidades, ressente os impactos negativos desta guerra absurda no comércio, nas empresas, no emprego e na economia das famílias, maiormente aquelas que comportam menor poder de compra e que mais dificuldades têm de levar a panela ao lume. Por isso, pugnamos pela paz e por uma resolução negociada de conflitos, pelo respeito pela igualdade soberana dos Estados e pela reafirmação do quadro de valores que rege a ordem mundial e a relação entre os povos. O presidente da Assembleia Nacional acredita que, com a solidariedade da diáspora cabo-verdiana e a colaboração dos parceiros e amigos do país, Cabo Verde está à altura dos desafios e deve ter confiança em si mesmo como nação, rumo à sua transformação e modernização. Para Austelino Correia, a democracia não é um dado adquirido. Se a quisermos preservar, temos de estar disponíveis para lutar por ela, para organizar um Estado verdadeiramente de direitos, onde cidadãos livres se capacitam e contribuem para o seu desenvolvimento pessoal e para o bem-estar comum. O 13 de janeiro também nos chama a atenção para a necessidade de, no contraditório, com a tolerância necessária, sem extremismos e nem radicalismos, construirmos espaços de entendimentos e consensos, sempre que se trata das tarefas das instituições democráticas e da normalização do Estado. E o Parlamento é o espaço privilegiado para construirmos os entendimentos e os consensos de que o país precisa. Temos cumprido na maioria dos casos, pese embora persistirem situações que deverão, no imediato, merecer atenção prioritária dos sujeitos parlamentares. Para o Presidente da Assembleia Nacional, a aceitação da diferença e do entendimento estratégico quanto ao futuro do país são fundamentais para a construção da dignidade dos cabo-verdianos e o fortalecimento da nossa democracia, que precisa de ser cuidada perante desafios que não podem ser ignorados e a evidência de algumas ameaças. Os efeitos conjugados do aumento da pobreza e do desemprego, a emergência de um discurso radical e intolerante face a dificuldades presentes, um evidente aumento de comportamentos demagógicos populistas são apenas algumas e necessitam de ser contrapostos. A luta contra a pobreza deve continuar a ser uma prioridade e aqui aproveito para assinalar e encorajar as medidas que têm sido adotadas pelo Governo de Cabo Verde nessa direção. Ainda que em conjuntura difícil, devemos continuar os esforços para o desenvolvimento económico e social da nação, para a consolidação do Estado de Direito, para a promoção empresarial e para a criação de mais empregos. É preciso continuar a valorizar o capital humano, proteger as famílias e cuidar da segurança dos cidadãos, conclui o Presidente da Assembleia Nacional.